É disso que eu falo sobre fundamento de fé. Porque você escuta fundamento de fé. Porque você escuta um negócio desse aqui agora, ou então quando você entra na faculdade, um amigo seu que é ateu, aí o cara começa a falar umas coisas e você fala, não, é verdade, meu Deus, abalou toda a minha vida. Por causa de 3 palavras que eu ouvi aqui, ou então de livros que eu li que foram muito convincentes. Cara, não existe teoria criada, não existe filosofia criada que possa destruir uma verdade. Só que a sua vida tem que estar fundamentada nessa verdade. Vamos ler João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E isso é extremamente dolorido. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É no descumprimento dessa afirmação de Jesus que a gente tem o resultado desse aí. Uma visão deturpada de evangelho, cristão, Jesus e igreja. Eu não sei se deu para ler, mas tinha hora que eles perguntavam, como você vê o cristão? Aí tinha hora que eles perguntavam, como você vê Jesus? Aí tinha hora que eles perguntavam, como você vê a igreja? E por isso as respostas eram diferentes. E é por a gente não saber amar as pessoas com o amor de Deus que isso aqui acontece. Eu não posso te dizer que eu discordo de tudo. Porque muita coisa que falaram aqui, eu sei que não é a nossa intenção, mas acaba sendo verdade. Sim, muitas vezes a igreja, a religião acaba, eu e você, acabamos oprimindo as pessoas e colocando culpa nas pessoas. Porque a gente não tem ideia do que é o amor de Deus. A ideia até a gente tem, porque escutamos, ouvimos pregação sobre isso. Mas a gente não vive, então a gente não tem experiência. Então a gente pode até ensinar uma coisa que a gente aprendeu, mas reproduzir, nós reproduzimos o que nós somos. Então se você se sente culpado, por mais que você diga que você é livre, e pule e cante, eu sou livre, eu sou livre. Livre do quê? Já parou para pensar? Livre do quê? É livre pra correr. Meu Deus, quem que fez essa música mesmo? Livre pra dançar. Eu não vou falar essa música, não. É uma música rasa, gente. Livre pra correr, é isso mesmo? Enfim. Livre do quê? Você ama mesmo? Será que o amor de Jesus te libertou ao ponto de você conseguir libertar as pessoas? Ou será que você assumiu agora uma religião, agora você é cristão e agora você quer arrastar o mundo inteiro para a sua fé? Porque muitas vezes o que a gente faz é isso. Ou a gente adotou uma religião, agora eu sou cristã. Então agora o que eu vou fazer, eu tenho uma missão, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu vou arrastar esse mundo inteiro para acreditar no que eu acredito. Isso é uma coisa. É muito diferente de, eu conheci um amor, eu conheci uma liberdade, eu conheci uma satisfação que não se compara a nenhuma outra, que não se compara a nada nesse mundo. E por isso, porque eu amo as pessoas, porque eu cumpro o mandamento do meu Senhor Jesus, e eu amo as pessoas, na verdade eu acabo atraindo elas para Jesus, porque a gente gosta de compartilhar aquilo que é bom. Você conhece um restaurante bom, você vai falar para os seus amigos, cara, eu fui em tal lugar, uma delícia. Massa, bora lá. Eu não lembro quem que falou, não sei se foi o Charles Spurgeon, não lembro. Mas um desses grandes caras falaram assim, o evangelho nada mais é do que um mendigo dizendo ao outro aonde encontrou o pão. E é isso.
É por isso que muitas vezes a gente não consegue atrair pessoas para a nossa igreja. Porque, na verdade, a nossa intenção é simplesmente atrair ela para a igreja para salvá-la do inferno. Não é compartilhar um amor e uma vida em abundância que a gente já recebeu e já experimentou. Porque o problema está aí. Às vezes a gente não experimenta. Às vezes a gente passa a vida inteira operante na igreja, crendo em Jesus, sem permitir que o amor dele e a graça dele nos desmonte, nos refaça por inteiro. Porque é isso que a graça faz com você. Ela te nivela por baixo. Quando você olha para você mesmo, você se olha no espelho e enxerga toda a sujeira que tem dentro de você, percebe toda a sua incapacidade e permite recair na graça de Deus, se você se larga e fala, Deus, eu realmente não tenho condição de me manter no Senhor, não tenho condição de manter o padrão, então eu me solto no Senhor. Aí você passa a experimentar a liberdade. Eu perguntei sobre quem tinha sentido raiva, quem tinha reagido com aversão ao vídeo, e a maioria levantou a mão. E é aí que o ciclo se repete. Quando você olha para uma pessoa daquela que está rasgando o verbo contra a igreja, quando a igreja serve para tirar dinheiro das pessoas, e Deus não existe, meu Deus sou eu mesmo. Aí você sente raiva dela, e o ciclo se repete. E a pessoa não conhece Deus. Porque, gente, nós cristãos não amamos porque as pessoas nos amam. Nós amamos as pessoas porque Jesus nos ama. É assim, ó. Vem de cima, passa por nós e espalha. É assim que os apóstolos transtornaram o mundo. Não é pregando uma doutrina. Foi amando as pessoas e demonstrando o poder do Evangelho. Então é um clamor que eu faço aqui para vocês. Para vocês. É um clamor meu. E é um clamor a Deus, inclusive. Façam essa análise. Deixa o amor de Deus entrar e te revirar de cabeça para baixo, ao ponto de você conseguir amar genuinamente as pessoas, independente se elas te aceitam ou não. Se elas te amam de volta na mesma proporção ou não. Se elas te rejeitam ou não. É isso que o amor de Deus faz com a gente. Faz a gente amar as pessoas, porque a gente passa a ter os olhos de Deus. Vou contar um milagre que está acontecendo comigo, gente. Para vocês, eu não sei se vai ter o mesmo impacto, porque vocês não me conhecem pessoalmente, não sabem quem eu sou, não conhecem a minha história. Mas eu vou falar muito brevemente. Eu sou uma pessoa introvertida. O que significa introvertida? É uma pessoa que precisa ficar sozinha para recuperar as energias e a paz de espírito e a ordem mental. Introvertida. E eu sou uma pessoa que precisava muito da aprovação das pessoas porque eu não me aceitava. Não existia autoaceitação. E aí, nesse pacote também tem um complexo de rejeição enorme. Eu chegava nos lugares com a certeza absoluta que as pessoas me odiavam. Não é dúvida, não é que tem uma ideia, fulano não gosta de mim, não. Agora, falando isso, não faz o menor sentido, mas era isso que eu sentia. Que eu chegava num lugar e estava todo mundo falando mal de mim, não podia estar um grupinho de 3 pessoas conversando e dando risada no canto, porque eu tinha certeza que era de mim que eles estavam falando mal, e estava todo mundo me odiando. Aí, o que fazia isso? Qual que era o meu comportamento? Eu já chegava nos lugares com a cara fechada. Porque se você vai me rejeitar, eu já te rejeito primeiro, que aí eu não sofro. E eu fiz isso durante 23 anos de idade. 23 anos eu fiz isso. De chegar, não sorrir, porque eu sei que você vai me rejeitar, então eu já te rejeito primeiro.
E assim a gente fica. Assim, gente, eu cursei uma faculdade de Direito. 5 anos, eu não sei se as pessoas da minha sala sabiam o meu nome. Eu tinha aí 2, 3 amigas. Tem uma amiga que permanece até hoje. Mas eu não era aquela pessoa que conseguia se comunicar com a sala inteira, porque eu tinha certeza que a sala inteira me odiava. Só que beleza, terminei a faculdade. É um horror viver dessa forma, gente. É um horror, é horrível viver dessa forma. Terminei em 2015. E de lá para cá, Deus tem tratado esse assunto. Graças a Deus, Deus tem tratado esse assunto comigo. De amor, de graça, de aceitação, de aprovação, de liberdade em Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando essas palavras aqui e você não tenha nem noção do que tem a ver uma coisa com a outra. E se você não tem noção do que tem a ver uma coisa com a outra, eu te peço, por favor, pensa sobre isso esse ano. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei com ela. Falei, olha, você tem um compromisso comigo de estudar sobre graça esse ano. Sobre amor de Deus e sobre liberdade de Jesus Cristo. E ano que vem eu quero ver outra versão de você. Então, cara, se você não tem ideia, se não está entendendo nada do que eu estou falando, por favor, passe esse ano inteiro orando sobre o assunto, lendo sobre esse assunto. Compre e leia o livro Evangelho e Maltrapilho. Quem é que já leu o livro Evangelho e Maltrapilho? Ninguém! Ah, ninguém! Meu Deus do céu, gente! Sério, sério. Leiam esse livro que vai todo mundo desmontar. Pastor, intensifica o culto de cura e libertação depois. Porque a galera vai estar em crise. Ai, meu Deus! O que eu estou acreditando a minha vida inteira? Cara, sério. É um pedido meu para vocês. Leiam o livro Evangelho e Maltrapilho. Vai desmontar você. E é bom ser desmontado. Porque quando você se desmonta, é Jesus que passa a reinar em você. Enfim, continuando da minha história. Deus tem trabalhado comigo nesse sentido. E a partir da leitura desse livro, Evangelho e Maltrapilho, cara, eu comecei a ler esse livro 4 vezes. Eu li o 1º, 2º e 3º capítulo e parava e ficava com raiva do livro. Eu ficava com raiva real do livro. E parava e largava o livro de lado. Não sabe de nada esse cara, até porque... ele era um monge católico. Não na época que escreveu um livro, mas ele era um monge católico. Antes. Eu fiquei, esse monge está falando, sabe de nada. Aí eu largava o livro. Aí o negócio me levava a ler ele de novo. Aí eu começava a ler ele de novo. 1º, 2º, 3º, 4º capítulo. Aí ficava com raiva do livro de novo. Não entendia nada que estava lendo ali. Não fazia o menor sentido as coisas que ele estava falando. Aí eu parava de ler de novo. Gente, eu comecei 4 vezes. A partir da 4ª vez que eu comecei a entender, é porque eu me recuso a continuar lendo o livro enquanto a mensagem dele não me transforma. Não é só entender, entendi o que a frase quis dizer. Não. Enquanto não cria raiz no meu coração, eu não continuo lendo o livro. Por isso que às vezes eu demoro 1 ano para ler um livro pequeno. E eu demorei 1 ano para ler o Evangelho e Maltrapilho. E aí, no final da leitura desse livro, eu era outra pessoa, cara. Não só por causa do livro, mas foi um conjunto de coisas que Deus tratou na minha vida. E o resultado hoje eu estou fazendo faculdade de psicologia. Não por causa do livro, sempre gostei. Mas a gente teve 1 semana de aula. Em 1 semana de aula, eu me tornei representante de sala. Por quê? Porque a verdade é que Jesus me libertou para amar as pessoas por quem elas são. Antes, não interessa se ela vai me rejeitar ou não. Eu sei a quantidade de preconceito que o curso de psicologia tem com o evangélico. Eu tomei tanto tapa na cara essa semana. Tive 1 semana de aula. Meu Deus do céu, como eu já apanhei essa semana. Porque eu sou evangélica. De professor, de aluno. Mas não interessa. Porque eu já cheguei na faculdade com a consciência de que, não só a consciência, mas com o sentimento de Deus, assim, que vem de Deus. Cara, Deus ama tanto cada um aqui dessa sala. E porque Deus ama, eu amo também. E aí isso me leva a sorrir e a conquistar as pessoas. E aí ir atrás dela e conversar como é que você tá. E fazer um elogio. E puxar assunto. Na verdade, isso também tem uma característica um pouco de liderança. Ok, não são todos que são assim. Mas eu estou falando de tomar atitude primeiro de amar as pessoas. O resultado é a influência. O resultado é que as pessoas se achegam a você. Já percebeu que muitas vezes as pessoas não querem se achegar aos cristãos?
O amor atrai, gente. Todo mundo quer estar perto de gente que ama. Enfim, continuando. Autoconhecimento é necessário nesse processo. Super necessário. Não tem como você entrar em contato com a graça de Deus enquanto você não se olha no espelho e não reconhece as suas falhas. Muitos aqui já sabem as suas falhas, aonde erra, sabem onde pega. Mas muitos aqui às vezes não têm ideia. Porque quanto mais limpo você está, você consegue enxergar a sujeira. Se você mora numa casa limpa, tudo está um brinco. Às vezes sua mãe é neurótica, está tudo um brinco de limpeza. Aí você entra numa casa que está tudo bagunçado, tudo sujo, fedendo, você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E a pessoa que mora na casa não tem noção que está daquele jeito, porque ela está acostumada a viver na sujeira. O porco não sabe que ele está na lama, que ele está sujo. É quem está limpo que consegue enxergar o que está sujo. Então, muitos de vocês, muitos de nós, não enxergamos o quão sujo nós estamos, o quão errado nós estamos. Quantas falhas existem dentro de nós. Como o nosso pensamento está errado, porque a gente está tão afogado no pecado, que a gente não consegue nem ver. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. É só assim que Jesus vai conseguir ser relevante para você. Guarda essa frase. Jesus só será real para você quando você for real consigo mesmo. Enquanto você não se olha no espelho e não consegue assumir para você, cara, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou, sei lá o quê, arrogante, eu sou avarento. Enquanto você não dá nome aos seus pecados, Jesus não consegue fazer o trabalho dele. Não é porque ele não pode. É porque, pensa comigo nessa imagem. Imagina que você está numa cadeia com um monte de cela. Se eu passar aqui, no meio de vocês, balançando uma chavinha, sim, uma chave qualquer de porta, qual vai ser o sentimento de vocês? Acho que ninguém vai sentir nada muito relevante, porque, poxa vida, eu estou balançando uma chave, e daí, o que tem? Mas passa balançando uma chave numa cadeia, onde as pessoas estão trancadas. Aquilo ali é o que pode libertar elas. Então, aquele objeto vai se tornar um objeto de desejo delas. Porque é disso que elas precisam. É assim quando a gente enxerga quem nós somos. Jesus só brilha para a gente. Jesus só se torna relevante. O sacrifício de Jesus só tem efeito mesmo quando a gente consegue olhar para nós e perceber, eu sou incapaz de manter minha santidade. Eu sou incapaz, na verdade, eu sou incapaz de agir como Jesus na minha própria força. Eu serei capaz a partir do momento que eu deixar Ele viver em mim. Mas isso vai acontecer quando você deixar Ele te revirar. Lembra da parábola não é parábola, da história da mulher samaritana? Jesus estava lá no poço. Ele chegou no poço, pediu água para a mulher. E começa a conversar com a mulher. Aí ele pergunta para a mulher, onde é que está o teu marido? Ela fala, não tenho, Senhor. Jesus sabia. Ele falou, eu sei. E esse cara que você está agora não é seu marido. Para que perguntar? Se Jesus sabe. Para que fazer a mulher falar? Para humilhar, fazer ela se sentir culpada? Não, cara. A questão é, você quer entrar em contato com Jesus? Você precisa assumir para você e para Deus a sua real condição. E permitir que Ele te trabalhe na sua vida. E te ensine o que é amor. E isso vai requerer de você humildade. É a humildade de reconhecer que você não é autossuficiente. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente acredita na teoria da graça. É linda a teoria da graça. Aí faz acampamento com o nome, o congresso com o nome graça. Aí música. Nossa, você viu aquela música da graça? Que linda. Nosso pastor pregou sobre a graça. Que lindo.
A gente fala que a gente ama a graça é maravilhosa. Então acredita, a teoria maravilhosa da graça. Aí na prática, quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. Porque a gente só acredita na teoria, mas não vive na prática. Porque na verdade a gente se apoia na nossa própria justiça para ter um relacionamento com Deus. Na verdade, o que me mantém com Jesus, ligado a Deus, eu acho que é a minha capacidade de andar certo. É a minha capacidade de ser santo. E o que acontece? Quando eu dou mancada, eu saio correndo. Porque eu não aceito a justiça de Jesus. Eu me relaciono com o meu Deus a partir da minha própria justiça. Isso é orgulho. Aí você pensa no amor de Deus. Até ano passado eu descobri isso. Ano passado a gente foi virar de cabeça para baixo, vocês percebem, né? Ano passado eu descobri que eu meio que ignorava o amor de Deus. Músicas que falavam do amor de Deus eu cantava, mas meio que não... Aquilo não era um negócio que empolga, porque o que me empolgava era a partir do momento que eu posso entrar na história. Isso eu identifiquei cantando aquela música. Não sei se vocês conhecem da Hillsong. The time has come to stand for all we believe in. É uma música antiga. Ela começa falando sobre amor. Eu encontrei amor sem medidas e uma graça que me liberta. Esse é o começo da música. E eu conheço a letra da música. Então eu estava assim. Found love beyond the reason. Beleza. Cantando. Aí chegou na parte que começa a falar. Chegou a hora da gente se levantar por aquilo que a gente acredita. Aí tinha a minha participação, né, na história. Aí eu comecei. The time has come to stand for all we believe. Porque aí eu podia participar da história. Porque até então estava uma conversa chata de amor, graça, nossa, que chato. Cara, eu sou uma pessoa que gosta de ação. Eu gosto de filme de ação. Minha brincadeira quando eu era criança eu era Lara Croft. Não tinha esse negócio de casinha. Era Tomb Raider. O negócio era destruir a plantação de mandioca da minha avó. Não é? Eu pegava um pedaço de pau e dizia... Mas eu destruía, eu tomei tanta bronca porque eu destruía, porque minha brincadeira era essa. Eu não tinha um pé de manga, eu tinha uma base. Eu lembro até hoje, eu chego no quintal da minha avó, eu lembro, essa aqui era a minha base, aquela ali era a base espiã. Isso aqui foi um campo de guerra, uma vez. Então, cara, meu negócio é a guerra, é a ação, é onde eu posso fazer alguma coisa. Esse negócio de eu receber me constrangia, ao ponto de eu ignorar. Por quê? Porque eu achava que eu não merecia. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Amor de Deus, a gente ignora porque a gente acha que não merece. Deixa eu te dar uma notícia. Você realmente não merece. Tchau. Falou. Não. Você realmente não merece. Mas não tem nada a ver com merecimento. Ele ama porque ama. E você não aceitar o amor e a graça de Deus e a justiça de Deus não te faz uma pessoa justa no sentido assim, não pode ser, cara, eu erro demais. Aí ele vai ficar perdoando, ele vai ficar amando porque sim. Não tá certo isso, não pode ser. Aí você se acha justo porque você pensa dessa forma. Mas na verdade isso se chama orgulho. Não aceitar algo que você precisa porque não acha que merece é orgulho. Quando você está falando no relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. A Bíblia diz, humilhem-se diante da mão de Deus. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tantas vezes, ano passado, de novo, 500 vezes ano passado. Ano passado Deus pegou esse tópico comigo, orgulho. Orgulho. E eu não tinha ideia por que ele estava batendo nesse tópico comigo. Orgulho. Eu falei, meu Deus, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Quando eu estou errada, eu vou lá, eu peço perdão para a pessoa. Eu falo, eu estou errada. Desculpa, você que estava certo. Mas não é isso. O orgulho que Deus está falando é a capacidade de reconhecer que você não tem capacidade nenhuma. É reconhecer dependência de Deus. É você ceder, é você se jogar na graça e falar, beleza, Deus, eu realmente não consigo. Eu tenho esse pecado que eu não consigo largar. Eu sou desse jeito, tá difícil mudar.
A verdade, Deus, é que eu não consigo orar tudo o que eu queria. A verdade é que eu não consigo ler tudo o que eu queria. A verdade, Deus, é que eu trabalho tanto na igreja, mas eu tenho esse sentimento aqui. E é assumir para você e para Deus isso. Humildade. Esvazia o seu copo para Ele poder te encher. Nesse livro do Brennan Manning, Evangelho e Maltrapilho, diz assim: estar vivo é estar incompleto. Estar incompleto é carecer da graça. Nossa honestidade nos mantém em contato com a nossa carência e com a verdade de que somos pecadores salvos. Isso é uma frase para você deitar em cima uma semana. Você pensar até ela se tornar verdade na sua vida. A sua honestidade te mantém em contato com o pó que você realmente é. E isso te liga com a graça. E é aí que você passa a viver a liberdade que é em Cristo Jesus. Porque você se livra de você mesmo. Se livra do seu padrão. Se livra da necessidade. A sua autocobrança. Você assume para você mesmo, cara, eu realmente não consigo. E aí você experimenta a liberdade que há no amor. Cara, essa semana passada, eu estava preparando as pregações e aconteceu um negócio muito interessante, porque eu estava numa semana muito corrida. Foi muito corrido, meu Deus do céu, foi muito corrido. E semana pré-acampamento, eu costumo intensificar o tempo de oração para pedir mesmo para Deus fazer algo diferente aqui. Só que eu não consegui fazer nessa semana. E aí começou o ciclo de culpa. Gente, eu tô falando para vocês um negócio que eu vivo, tá? E vivi. Então, não tô apontando dedo para vocês. Ah, vocês não sabem de nada. Eu tô falando, gente, a gente precisa ser tratado. Aí, eu entrei num ciclo de culpa. Porque eu falei, meu Deus, eu tô indo pregar e eu não orei tudo que eu achava que eu devia ter orado. Eu não estudei tudo que eu achava que eu tinha que ter estudado, porque realmente não deu tempo. Aí eu comecei a chorar. Eu entrei, na verdade, numa crise de estresse. Foi um pico de estresse. Comecei a chorar. E enquanto eu chorava, eu falei assim, Deus, eu não consigo me manter. Imediatamente a resposta dele foi, quando você não consegue se manter, deixa que o meu amor te mantém. Afinal, é disso que trata o Evangelho. Quando você não consegue se manter, parabéns, se joga nos meus braços. É disso que eu estou falando. Se joga no meu amor. E aí, quando você sente esse amor de Deus e deixa ele entrar em você, você não mais ora porque você deve, mas porque Ele te ama. Você não vai na igreja porque você precisa ir, mas porque Ele te ama. Você não deixa de pecar porque você precisa parar de pecar. Mas é que, cara, Ele me ama tanto que eu não consigo fazer isso com Ele. Você entendeu? O negócio não é mais porque eu não posso, ou porque eu devo, mas é porque Deus me ama. Não é porque eu amo Deus, é porque Deus me ama. Porque enquanto a gente estiver dependendo do nosso amor, porque eu amo Deus, vai chegar uma hora que você vai ver que você não ama tanto assim. E aí? Sua fé vai por ralo abaixo? Se ela estiver fundamentada no seu amor por Deus, ela vai. É o amor de Deus por nós. Mais uma frase do livro. Experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo significa experimentar ser de forma imerecida, aceito, aprovado e infinitamente amado. Que podemos e devemos aceitar a nós mesmos e ao próximo. A salvação é a alegria em Deus que se expressa em alegria no e com o próximo. E aí que está a chave da coisa. Você se aceita e aí você passa a aceitar as pessoas. Pelo amor de Deus, o amor de Deus é derramado em você e aí você consegue se ver com os olhos dele, se amar como Ele te ama e amar as pessoas como elas são amadas. E é aí que o Evangelho começa a operar. E é aí que essas impressões passam do vídeo. É aí que a religião deixa de oprimir. Porque é uma verdade, gente. A verdade é que
A nossa nação evangélica, por desconhecer essa verdade da graça e do amor de Jesus, tem oprimido as pessoas com culpa. Isso é uma verdade. Então não tem como a gente falar, eles estão tudo errado. Porque é isso que acontece. Em diversos ramos, diversas áreas, diversos profissionais. Às vezes você chega num médico, ou num psicólogo, ou sei lá, algum profissional da área da saúde, tudo acabado. Aí o cara te pergunta, qual a sua religião? Por que o cara te pergunta qual a sua religião? Ou às vezes ele já até supõe, você é evangélico? Você é evangélica? Porque é costume evangélicos chegarem no consultório com esse tipo de problema. Por causa da culpa. Isso é em diversas áreas. É costume o evangélico se sentir culpado. Aí a gente canta uma liberdade, mas na verdade a gente se sente mais culpado do que eles. Porque eles, na verdade, não têm obrigação de andar certinho, porque eles não creem em Jesus, ou até crê, mas decide não seguir a Jesus. Mas a gente tem a obrigação de andar certinho. Aí a gente não consegue. Aí culpa. É por isso que a estratégia de Deus é amor. Porque o amor, ele te liberta desse ciclo de culpa, cara. Tem um estudo, não são vários estudos, na verdade, que falam que a culpa é uma coisa que é um ciclo. Você se sente culpado, por exemplo, você come errado, comi mais do que eu devia. Aí você se sente culpado. Aí você vai ficar ansioso. Aí você vai tentar suprir aquela sua ansiedade. Com o quê? Com comida. Aí você se sente culpado porque você supriu a sua ansiedade com comida. Aí você fica mais ansioso. Aí você faz o quê? Aí você vai suprir a sua ansiedade com comida. Porque culpa é um ciclo. E você não consegue sair daquilo ali. O que quebra é só amor. E essa é a estratégia de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele sabe que o medo afasta. E a culpa gera repetição de comportamento. Mas o amor liberta as pessoas. Finalizando já. Eu poderia aqui ficar falando muita coisa, mas acho que a partir de certo ponto a atenção passa a ser perdida. Mas pensa nisso. O medo escraviza. Mas o amor de Deus, o amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Você sente medo de Deus? Será que o que te domina, que te preenche é mais medo? Ou é realmente, de fato, amor? É como eu vi uma reportagem uma vez na televisão, acho que passou no Fantástico. Uma pessoa que cuidava de pássaros, mas não era uma gaiola. Era um lugar aberto. E ela colocava comida para os pássaros. E aguinha para os pássaros. Tudo que eles precisavam, ela colocava lá. E o negócio ficava aberto e os pássaros não iam embora. Eles podiam voar. Eles saíam e voltavam. Porque ali eles tinham tudo o que eles precisavam. É isso que Deus faz com você. Ele não quer te prender. Porque Ele sabe que Ele provê tudo o que você precisa. Então Ele deixa. Ele te tira da gaiola e fala, olha, pode ir. Tudo te é permitido. É que nem tudo te convém, filho. Mas eu não vou te prender. Porque eu sei que eu dou tudo o que você precisa. Todo o amor que você precisa. Toda a provisão que você precisa, você encontra em mim. E aí você passa a viver, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Para onde iria eu? Para quem iria? Eu não tenho, Pai. Não tem outra pessoa, só Tu tens palavras de vida eterna. E aí você volta. E você volta, e você volta. Para Ele. Quero te convidar a abrir em 1 João, finalizando já, 1 João 3, 16.
1 João 3,16. Nós começamos esse acampamento no sábado à noite, lendo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Deus amou tanto que deu, que entregou. Agora a gente vai ler 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, você começou o acampamento escutando que Deus te ama. E que você saia daqui sabendo que é a partir desse amor que você deve amar os outros. Por mais que as pessoas te rejeitem. Por mais que seja difícil. Mas não é porque você deve. O que eu estou te convidando é experimente o amor de Deus num nível que você consegue amar, independente se a pessoa vai te responder de volta. E aí a gente vai conseguir mudar esse quadro aqui que a gente viu nesse vídeo. Quando teve aquela brincadeira, acho que no domingo, né? Que colocou minha foto lá da Mulher Maravilha. Aí eu vim aqui e mostrei que, não dá pra ver, mas eu tenho a foto dela no meu plano de fundo, na tela de bloqueio, no meu celular. Por quê? Porque eu acho que ela é parecida comigo? Não, eu realmente não acho que eu pareço com ela. Na verdade, eu acho ela bem estranha, na verdade. Quando saiu o filme, meu Deus do céu, era uma pessoa por semana falando pra mim: Raquel, você já viu o filme Mulher Maravilha? Você é a cara da Gal, não sei o que lá. Falei, meu Deus, então antes de eu assistir o filme, as pessoas criaram uma identificação entre eu e ela. Eu entrei no cinema com esse negócio na cabeça. Aí fui assistindo o filme. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Relaxa. Mas todo mundo sabe que vai acontecer uma briga no filme entre ela e algum vilão? É um filme de herói, né, gente? Alguma hora, no filme, ela vai brigar com um vilão. Isso não é spoiler pra ninguém, certo? Não preciso te falar quando, quem, como. Mas eu vou falar algumas das frases que rolaram durante a briga, porque aquele negócio me fez chorar no cinema. E eu saí do cinema tremendo, de tanto que eu estava sentindo o amor de Deus na minha vida através daquela cena daquele filme. E é por isso que eu carrego a imagem dela aqui no meu celular. O que acontece é que ela estava brigando com o vilão do filme. Aí o vilão fala, porque ela sai do mundo dela, do planeta dela, para lutar pelos seres humanos, né? Aí o vilão começa a falar mal dos seres humanos. Os seres humanos são maus. Eles são desonestos, são adúlteros, são mentirosos, são... fala um monte de coisa. Ela fala, eles são mesmo, são tudo isso. Mas eles são muito mais. Eu já fiquei, ai, Jesus. Jesus falando da minha identidade. Eu via Jesus na pessoa dela. Falando assim, sim, eles têm o pecado dentro deles. Mas eu dou poder para eles serem outra coisa diferente. E aí ele responde. Eles não merecem, o vilão diz para ela, eles não merecem que você lute por eles. Aí vem Jesus na pessoa dela e responde de novo. Aí ela responde assim, não é sobre merecimento, é sobre o que eu acredito, e eu acredito no amor. E ela finaliza o filme falando, por isso eu fico na terra e eu luto. Porque eu amo eles. Eles sempre serão os dois, ela finaliza o filme falando. Sempre vai ter dois lados deles. Mas eu escolho ficar. Porque eu acredito no amor. E é por isso que eu carrego a imagem dela aqui, no meu celular. Que é para eu lembrar todos os dias dessa afirmação. Que eu escolho lutar pelas pessoas. Cada vez que eu olho nessa imagem aqui, eu olho para cada um de vocês, eu penso, eu escolho lutar pela Vivian, eu escolho lutar pela Isabela, eu escolho lutar pela Rafaela. Eu escolho lutar por cada um de vocês. Por mais que vocês, às vezes, desistam de vocês mesmos. Por mais que, às vezes, a igreja desista. Por mais que amigos desistam, família desista.
enquanto Deus não desistir, eu não vou desistir, eu escolho lutar. Porque não é por merecimento, é por causa do que eu acredito. E eu acredito no amor. E que seja esse o nosso posicionamento com as pessoas. Não é porque eles merecem ser amados. Não é porque eles merecem ser amados. Mas é por causa do que nós acreditamos. E nós acreditamos no amor. Então eu quero te convidar, se algum ponto dessa mensagem te fez questionar alguma coisa na sua vida, te fez rever, repensar, se surgiu em você uma necessidade de mudança, de rever os seus conceitos, talvez de entender, talvez você esteja com uma dúvida enorme na sua cabeça, esteja falando, cara, eu não entendi nada o que essa menina falou. Mas tem alguma coisa dentro de mim falando, pensa sobre isso. Você precisa entender. Eu quero ministrar no seu coração sobre isso. Então, se tem alguém aqui que quer ser trabalhado por Deus a partir de alguma coisa que foi dita nesse tempo, eu quero te convidar a se ajoelhar. Mas só se tem alguma coisa que você identificou que precisa ser transformado.